Aqui em Apocalipse 3:1 diz assim: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu falei disso no programa passado e vale a pena mencionar novamente. Há uma diferença entre as 7 estrelas e os 7 Espíritos de Deus, certo? Bom, em 63, se as 7 estrelas tivessem vindo, seriam os 7 mensageiros. Mas houve sim uma representação ali para mostrar que a mesma coisa que Deus estava dando para nós é o que eles vão receber lá, cada grupo com o seu mensageiro. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Olha, gostei dessa, o profeta está fazendo uma distinção. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:4, Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5 e Apocalipse 5:6. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma nova doutrina nova e contrária a João 4:24. Deus é um Espírito. Amém? Porque quando diz 7 Espíritos, aí é pior do que trinitário, falando, então tem 7 deuses no céu, não é? Está bem próximo da verdade, irmão. Tem 7 deuses lá. Tem. Não é? A palavra diz que aqueles aos quais a palavra de Deus aí são deuses. Está bem próximo, mas não é isso aí, não é? Diz assim: mas isso é semelhante a 1 Coríntios 12, 8-11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Deste modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Então, se você olhar a nuvem que está aí do lado, que você vê 7 manifestações, quantas pessoas tem ali? Uma pessoa. Cristo, o Espírito Santo. Vocês entenderam? Mas para mostrar para nós que a mensagem que veio na primeira era, no primeiro mensageiro, na segunda era, no segundo mensageiro, estava vindo ali, ele fez a simbologia perfeita. Mas os 7 anjos formaram o rosto de quantas pessoas? Quantos cordeiros que tem? Amém? Lá está a nuvem. Vocês estão entendendo? Então, o que veio em 63? Veio a plenitude de Cristo. A plenitude da palavra, a plenitude de Deus. E naquela representação, não é que os 7... Irmão, os 7 mensageiros manifestaram, refletiram a Cristo no seu dia. Mas não foram eles que abriram o livro, não foram eles que trouxeram o livro, era Cristo neles. E o Cristo que usou eles lá, apareceu para nós aqui em 1963, na forma de uma nuvem, não é? Aparecendo de uma maneira sétula, agora em Apocalipse 4:5, esses mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento, no Apocalipse, vamos ao Velho Testamento, encontramos em Provérbios 20:27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Cristo é ou não é um homem? Ele é um homem, não é? Ele não é Jesus Cristo, o homem? E esse homem se manifestou em outro homem. O Filho do Homem se manifestando em um Filho do Homem. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. Mas quantos deuses estava se manifestando? Apenas um. Jesus Cristo, a sua manifestação sétupla. Não é simples? Ou será que não? Estes 7 espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5,35, foi chamado de uma candeia que ardia. E ele veio na virtude de Elias, e Elias é o Espírito de Cristo em um homem, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5:6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder dos homens, no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus referem-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo, na vida de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são, pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! O Cristo que veio na primeira era, irmão, é o Cristo que apareceu ali na nuvem.
O Cristo que veio na segunda era é o Cristo que apareceu na nuvem. Da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. A plenitude de Cristo. Vamos mais um pouquinho? E nós observamos isso, então nós vemos a natureza de Deus. Então trazer sua escritura, então tomar a história e mostrar ela acertar no alvo, bem exatamente na data, ao tempo e tudo que Deus disse através de João, que passaria e aconteceu a era gentia. Agora, nós mesmos descobrimos que, sem sombra de dúvidas, na era Laodiceia sabemos quem somos. Passamos pela era luterana, passamos pela era de Wesley, agora estamos na era de Laodiceia. E nós percebemos que cada uma daquelas eras da igreja teve um mensageiro. Descobrimos isso, as 7 estrelas em sua mão, as quais eram 7 espíritos que saíram de diante de Deus. Cada um tinha um mensageiro, e chegamos a descobrir pela Bíblia qual seria a natureza do mensageiro. E nós tomamos o homem na história, que teve aquela natureza. Então, quando descobrimos aquele homem na história que teve aquela natureza, descobrimos quem era o mensageiro daquela era. Então, descobrimos o que espírito e o que aquele homem fez. Olha, quando Deus queria escolher o seu mensageiro, ele olhava para si mesmo. Ele falou, olha, eu tenho uma determinada natureza. É igual nós, irmão. Quando você está alegre, você mostra uma cara. Quando você está triste, você mostra outra cara. Quando você está bravo, você mostra outra cara. E daí, durante as eras, Deus queria mostrar todas as suas caras. Certo? Aí Deus olhou, mas quando eu estou bravo, o que mais se parece comigo na hora... Você lembra da história da Branca de Neve e os sete anões lá, lembra? Tinha o zangado, tinha um monte lá, lembra? Que irmão, tudo isso aí vem lá da Bíblia. É tudo umas cópias bem mal feitas do que Deus é, não é? E Deus falou, quando eu quero mostrar quem eu sou, e eu quero olhar alguém que possa retratar este ângulo meu. E aí ele descia, Lutero, irmão. Aí você só vê um ângulo dele. Aí todo mundo, não, então agora tem que ser Lutero. Não, mas o crente ele fala, não, mas ele não é só Lutero, ele também é John Wesley, ele também é Irineu, ele também é Martim, ele também é Columba, ele também é o pastor Raimundo, ele também é o pastor Vanderlei, ele também é você, ele também é eu, ele é nós todos. Todos nós somos uma manifestação, um reflexo do Espírito de Deus. E Deus está me usando, porque Ele falou, não, essa parte aí, sei lá que parte que é que você tem aí, você é meio nostálgico, meio, sei lá, meio de cara feia, sei lá o que você tem aí. Ele está manifestando Deus. Não é? Porque Provérbios diz que a cara feia afasta como que é que Salomão disse? Ele disse, a cara feia afasta a falsidade. E formoseia o rosto. Ele diz, afasta a falsidade, então tem um propósito, cara feia. É bom. A pessoa vem que toda... Você já olha com a cara feia, já sai tudo amarelinho. Não é assim? Deus também é assim, meus amados. Nós somos a imagem de Deus. Não é maravilhoso a maneira que Deus faz? Mas tem mais pepitas aqui para você estudar depois. Tronos, relâmpagos. Estamos falando de Apocalipse 5. Tronos, relâmpagos. O quê? 7 lâmpadas? Ou 7 estrelas, chamadas de 7 espíritos, significando 7 manifestações do Espírito Santo, das 7 eras da igreja, nos 7 tronos de misericórdia para o povo. Olha, 7 tronos, mas eu pensei que só tinha um trono de misericórdia. Não, é que Deus dividiu em 7 etapas, 7 estações. Não é maravilhoso, meus amados? E naquele dia o povo encontrou graça. E na segunda era o povo encontrou graça, na terceira era o povo encontrou graça, porque tinha um mensageiro de Deus ali, e eles que faziam intercessão. Agora blasfemou, agora o irmão Billy ficou louco. Era Cristo neles, irmão. Moisés intercedendo pelo povo, era Cristo em Moisés intercedendo pelo povo. Meu Deus, será que é tão difícil as pessoas enxergar isso? Não, porque agora o irmão Billy endeusou o profeta de Deus. Se eu endeusei o irmão Branham, eu endeusei todos os mensageiros, irmão. Que eu estou falando que tudo que acontece vai lá para Paulo, Irineu, Martim, Columba, é um monte de deuses. Vai se acostumando, irmão, que o céu só tem deuses. Não é? É cheio de deuses. Não é? Deuses. Amadores, o profeta disse, não é? Formando um grande Deus, Jeová. 7 tronos de misericórdia, 7 tronos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. E ali, irmãos, nesse tempo, quando esse livro for aberto, que eles vão ver que ninguém podia nem olhar para aquele livro, irmão, não é? Eles vão ver que Cristo vai se manifestar no próprio mensageiro deles. Isso vai para o ministro e isso vai para o povo. Espero que vocês estão entendendo, né? Diz aqui, ó. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bonito, né?